Apesar de o soro fisiológico ser reconhecidamente uma alternativa bastante segura e eficiente de tratar alguns dos problemas que afetam o nariz, muita gente ainda é bastante resistente a fazer esse procedimento, seja porque não sabe exatamente como fazer ou então porque sente bastante incômodo, então as pessoas acabam não fazendo da forma como elas deveriam fazer. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas das formas de fazer a lavagem nasal e fazer com que isso se torne algo mais simples. Eu sou Rafael Monsanto, otorrinolaringologista, e se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Existem documentos relatando a utilização de procedimentos muito similares ao que a gente sabe hoje que é a lavagem nasal, que datam de mais de 5.000 anos. Hoje em dia, a lavagem nasal é um procedimento recomendado em praticamente todos os protocolos de tratamento de diversas doenças do nariz e via respiratória, como por exemplo a rinite e a sinusite. O nariz e os seios da face, eles são estruturas muito importantes para a respiração como um todo, não sendo somente um canal que permite a passagem do ar para os pulmões. O nariz ele tem a função de retirar partículas indesejadas do ar, umidificar e aquecer também o ar inspirado, para que ele seja absorvido da melhor forma possível pelos pulmões, além de possuir um importante papel imunológico. Para que o nariz possa desenvolver esse importante papel na respiração, é importante fornecer condições adequadas para evitar problemas em todo esse processo. E as alterações no funcionamento desses mecanismos de defesa, eles podem levar a diversas consequências, como coriza, obstrução nasal, irritação da via respiratória, tosse e também um aumento da chance de você desenvolver uma sinusite aguda. Em algumas situações adversas, como por exemplo quando está o clima muito seco, ou quando você se expõe a substâncias irritantes, ácaros, fungos, ou então quando você tem um processo inflamatório ou infeccioso do nariz, o nariz ele pode não conseguir exercer as suas funções naturais, o que vai impactar sobremaneira na respiração em geral. Nesse sentido, o soro fisiológico exerce um efeito bastante benéfico, fazendo a limpeza dessas partículas que podem irritar o nariz e umidificando a mucosa nasal, de modo a diminuir seu ressecamento. Os efeitos benéficos são inúmeros, desde a diminuição do risco de sangramento nasal, diminuição da irritação do nariz, limpeza mecânica dessas secreções e também a melhora da obstrução nasal, além de, como eu já falei anteriormente, a redução no risco de desenvolver, ou até se você já tiver desenvolvido no tempo de duração da sinusite. E apesar de todos esses benefícios comprovados da lavagem nasal, muitas pessoas ainda relutam em usar o soro fisiológico, seja por dificuldade no manuseio dos aparelhos ou por não entenderem a importância de fazer isso. E a pergunta que eu mais ouço dos meus pacientes é: qual é a melhor forma de fazer a lavagem nasal? E a resposta é, na verdade, da forma que você se sentir mais confortável em fazê-lo e de forma a aplicar a maior quantidade de soro fisiológico possível no nariz. O soro fisiológico em si, ele não tem qualquer tipo de propriedade farmacológica propriamente dita. Então a ação do soro fisiológico é de limpeza mecânica somente. Portanto, quanto mais você aplicar, maior a chance de você prover umidificação e limpeza adequada das sujeiras e secreções do nariz, e ainda vai permitir que o uso de outros medicamentos, se você precisar usar outros medicamentos no nariz, eles ajam de forma mais efetiva e não vão ficar retidos nas secreções do nariz. Apesar disso, algumas pessoas ainda têm bastante dificuldade de fazer isso de uma forma adequada. Então eu vou dar algumas dicas sobre o procedimento para ajudar vocês a fazer isso da forma correta. Primeiro, eu gostaria de dizer que tem várias apresentações diferentes do soro fisiológico no mercado. Algumas de umas marcas bastante conhecidas e outras que nem têm marca, porque é o soro fisiológico puro e simples. Dentre as apresentações mais frequentes, eu cito o frasco com conta-gotas, o spray de jato único, o spray de jato contínuo e o frasco de soro fisiológico propriamente dito. Como eu falei antes, não importa qual a forma que você prefira usar, já que cada uma das apresentações tem as vantagens e as desvantagens. A apresentação com conta-gotas, por exemplo, apesar de ser mais confortável de utilizar, ela não permite a aplicação do soro fisiológico em grande quantidade, o que é necessário para fazer a lavagem de forma adequada. O mesmo pode ser dito sobre a apresentação de spray de jato único. Por outro lado, o spray de jato contínuo, na minha opinião, ele permite a aplicação do soro de uma forma mais confortável e em grande quantidade, além de permitir a utilização rápida em qualquer ocasião. Você pode levar na bolsa, na mochila, é um frasco pequeno e você consegue fazer isso de uma forma adequada. A desvantagem, no geral, desses sprays de jato contínuo são o preço, que costuma ser um pouquinho maior do que as outras opções. Já o soro fisiológico em frasco, ele normalmente permite a aplicação direta em grande quantidade e costuma ser bem mais barato do que os concorrentes. Porém, algumas pessoas ainda podem ter um pouquinho de dificuldade de manusear o frasco um pouquinho maior. Além disso, ele também não costuma ter conservante, então por isso ele pode favorecer o crescimento de bactérias. Então o ideal é, se você usar esse frasco, você fazer o uso de uma forma mais rápida.
Uma opção para facilitar a aplicação do soro fisiológico de garrafa é usar uma seringa de 10 ou 20 ml, que permite que você coloque o soro dentro dessa seringa e permite que você aplique de uma forma mais conveniente e com um manuseio mais simples do que o frasco maior, que daí você pode aplicar direto no nariz pela seringa. Uma outra opção bastante difundida no mercado também é o frasco NET, que eu vou colocar a imagem aqui na tela, que ela permite a colocação do soro fisiológico dentro e também a aplicação direta na fossa nasal. É um procedimento bem simples de fazer e bastante confortável também. Em relação à posição da cabeça para aplicar o soro, mais uma vez, cada um aplica da forma que se sente mais confortável de fazer, de forma a aplicar a maior quantidade de soro possível. Porém, a posição ideal é aplicar com a cabeça ligeiramente para baixo e para o lado, para permitir que o soro entre em toda a fossa nasal e saia pela outra fossa nasal. Se você engolir um pouco do soro, não tem problema. Tem algumas pessoas que se sentem mais confortáveis em aplicar o soro com a cabeça mais elevada. Isso também não é incorreto. Porém, nesse caso, o soro tem uma tendência de descer para a garganta e pode ser cuspido ou deglutido sem qualquer tipo de problema. Como eu falei anteriormente, o importante é permitir que você consiga aplicar a maior quantidade possível de soro em cada lavagem. Quanto à frequência de aplicação do soro, o ideal é quanto mais vezes você fizer a aplicação do soro em cada narina, melhor. Sempre costumo orientar os pacientes que o ideal é fazer no mínimo 2 vezes por dia. Como a lavagem nasal é um hábito bastante saudável, é interessante introduzir isso na sua rotina diária. E talvez para isso o melhor momento seja escovar os dentes pela manhã e antes de dormir. Assim fica mais fácil de se programar e não esquecer de fazer o procedimento todos os dias. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a lavagem nasal. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Lembrando sempre que o conteúdo do canal é meramente educativo e não representa nenhum tipo de indicação de tratamento. Para isso, procure sempre o seu otorrinolaringologista. Obrigado e até a próxima.